Coloca a mão assim no coração e fala: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para ouvir o Senhor, a tua voz. Diga assim: o Senhor tem toda a liberdade para falar comigo. Diga aquilo que o Senhor quiser. Diga: eu recebo com alegria a palavra do Senhor, a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar com vocês. Nós estamos encerrando hoje uma caminhada que nós fizemos. A gente pode contar que foram até 5 semanas contando hoje, porque nós tivemos uma introdução que foi na Santa Ceia passada, e aí depois nós começamos uma caminhada de 4 domingos, contando hoje 4 domingos, onde nós estamos falando sobre aqueles 4 lugares que o profeta Eliseu passou ao lado do profeta Elias. Amém? Vamos só relembrar, para ficar no seu coração. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que foi revelado que o profeta Elias não morreria, como realmente ele não morreu. Ele foi arrebatado, ele foi levado. Deus tirou ele daqui e levou para o céu vivo. Ele não viu a morte. Diga glória a Deus. Ele representa aqueles cristãos que vão ficar para a vinda de Jesus e que não verão a morte, mas que subirão, serão arrebatados para estar com o Senhor nas nuvens. E o que eu queria que os irmãos e as irmãs entendessem? Antes que Elias fosse levado ao céu, ele tinha 4 escolas, ou 3 escolas, não sei como é que você vai entender, onde haviam aprendizes de profeta que eram responsabilidade dele. Ele estava numa escola, num lugar chamado Gilgal, e ele disse para Eliseu, que era o auxiliar dele: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E ele disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não vou deixar, vou com você. E eles foram. Quando chegaram em Betel, aconteceram algumas coisas, teve gente lá que quis atrapalhar, mas o que acontece é que Elias olha para Eliseu e diz: agora você fica aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. E ele disse: não, vive o Senhor, que eu não vou te deixar, vou com você. E aí eles chegam em Jericó, e aí finaliza que é a nossa mensagem de hoje. Aí o Elias diz para Eliseu: agora você fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: não, eu vou contigo. O que eu expliquei para os irmãos? O primeiro lugar, Gilgal, a palavra Gilgal significa círculo, roda. Podemos até dizer roda de pedras. Para que você receba a porção dobrada de Deus na sua vida, porque foi o que o Eliseu recebeu. Quando eles terminaram o caminho, atravessaram o Jordão, o profeta Elias perguntou para Eliseu: o que você quer receber? E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E o Elias falou: você pediu uma coisa difícil, mas se você me vê quando eu for tomado de ti, você recebe. Ele viu quando Elias subiu e ele recebeu essa unção, essa porção dobrada. Mas primeiro, eles tiveram que sair de Gilgal. Acabei de falar, Gilgal é círculo, é roda, roda de pedras. Tem gente que está precisando sair da roda, roda dos escarnecedores, aquela rodinha que não te acrescenta nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que tem que sair do meio das pedras, gente que tem o coração duro. Você vem para a igreja e aí você chega lá depois nos seus amigos, o seu círculo de influências, e tem gente lá que tem o coração fechado para Deus e que está atrapalhando a sua fé. E tem gente que precisa sair, meu irmão, do círculo da mesmice, sabe? A vida é sempre a mesma coisa, a mesma oração. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer uma colheita diferente, você tem que plantar uma semente diferente também. Bom, os irmãos entenderam, tem que sair de Gilgal. Aí eles vão para Betel. A palavra Betel, quero ver quem lembra. O que significa Betel? Casa de Deus. Ainda bem, glória está no coração de vocês. Irmão, aí eu expliquei para a igreja. Segundo ponto, nós temos que estar em Betel. Quando Deus chamou Abraão e Deus levou ele na terra da promessa, a Bíblia fala que Abraão armou a tenda dele perto de Betel. Mas depois, por uma luta, por uma tentação, ele sai dali e ele vai para o Egito. Tem muito crente que está saindo de Betel, da casa de Deus, e indo para o Egito. Talvez nesse culto aqui, não sei se Deus está me usando para falar com alguém, mas talvez tenha alguém que vai dizer: pastor, eu estou aqui hoje, eu vim por causa da minha mãe, porque é dia das mães, não queria deixar ela triste, me chamou para vir para a igreja. Bem, mas eu não quero mais saber não. Um dia você já esteve em Betel, na casa de Deus, e eu não sei o que aconteceu com você, você foi para o Egito. E você não percebe o quanto você está perdendo. Lá no Egito, o Abraão quase perdeu a esposa dele. A Bíblia diz que ele mentiu, ficou com medo. O crente sai da presença de Deus, uma vida dele só vai piorando. Mas glória a Deus, Abraão saiu do Egito e voltou para Canaã e voltou para Betel. A Bíblia fala, Gênesis 13:3, diz assim: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar, o versículo 4 fala, até o lugar do altar que antes tinha feito. Tem gente que tem que voltar para Betel, voltar para a igreja, voltar para o altar. Amém?
E aí, semana passada, a gente viu o quê? Que eles saem de Betel e chegam em Jericó. Não sei se vocês ainda estão com a palavra de semana passada no coração. Jericó era aquela cidade cercada pela muralha, e eles rodearam 7 dias, nos 6 primeiros dias uma vez, no último dia 7 vezes. Quem ainda está com aquela palavra no coração? Jericó representa os inimigos que nós temos que vencer. Não é apenas ser crente e estar na igreja. Você tem que ser um guerreiro de Deus. Você tem que estar preparado para lutar e vencer. A Bíblia fala, Deus fala para nós, o Espírito Santo nos revela que nós temos inimigos e temos que estar preparados para derrubá-los. Paulo fala em Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Então Deus está dizendo, se torne forte. Se uma pessoa, um lutador desses profissionais que disputam lutas de competição, se ele sabe que ele vai ter uma luta que está marcada para daqui a um mês, esse mês todo ele vai se preparar, ele vai se fortalecer para o dia da batalha. Esteja sempre preparado, você não sabe quando vai ser o dia que você vai ter que enfrentar o inimigo. E a Bíblia diz que ele joga sujo. Olha o versículo 11, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o nosso inimigo, o diabo, irmão, ele arma ciladas e são astutas. Ele é sujo, ele não joga limpo, não. Mas você está com a armadura de Deus, você tem as armas de Deus, então você vai vencer. Aí o versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Traduzindo, você não tem que lutar contra pessoas, mas você tem que enfrentar o diabo, enfrentar os demônios, e nós vamos vencer. Amém? E hoje nós chegamos na última parte, no 4º lugar. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos lá no versículo de número 6, tá bom? E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então entenda bem, eles começam a caminhada em Gilgal, de Gilgal eles vão para Betel, de Betel para Jericó, e então eles vão ao Jordão. Como assim o Jordão? O Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é o rio mais famoso e ele é o rio mais importante do mundo. Ele é o maior? Não. Nem em extensão e nem em quantidade de água. O maior rio do mundo em extensão é o rio Nilo, lá no Egito. E o maior rio do mundo em nível, eu acho que é nível pluviométrico, não sei se é assim que fala, me perdoe se eu estiver falando besteira, mas em quantidade de água. O rio que mais tem água é o rio Amazonas, aqui no Brasil. O rio Amazonas tem tanta água que lá o pessoal chama ele de rio-mar. E às vezes você está aqui numa margem do rio, você nem consegue ver a outra, de tão grande que ele é. Muita água. Amém? O rio Jordão nem é tão extenso, ele nasce lá na Cisjordânia e ele deságua no Mar Morto. E o lugar que ele é mais fundo, parece que o lugar que ele é mais fundo, ele tem 5 metros de profundidade. Ele não é nem tão extenso, nem tem tanta água, e ele já foi até muito maior do que é hoje. Lá nos tempos bíblicos, uma vez eu fiz uma pesquisa, eles falam que a vazão de água que o Jordão tinha era 10 vezes maior do que hoje. Então hoje ele é um dízimo do que ele já foi. Amém? Mesmo assim, aquilo que ele representa, aquilo que ele significa, é incomparável. Por quê? Porque o próprio Deus mergulhou nele. Amém, pessoal? O Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco, diga glória a Deus, foi batizado nas águas do Jordão. E Deus colocou a mão dele algumas vezes no Jordão para fazer a água parar, a água abrir. Então, o que ele representa, o que nós podemos aprender com ele na Bíblia é incomparável. Guarda essa palavra no seu coração. Talvez você não seja o maior, o mais rico, o mais inteligente, mas se Deus entrar na tua vida, você vai ser o mais importante. Amém? Não se preocupa se os outros vão achar que você é grande coisa. Se Deus estiver com você, você vai fazer grandes obras. Nunca aconteceu. O Amazonas não tem nenhum rio no mundo que tenha água igual ele. Mas nunca aconteceu nada no Amazonas tão importante como o que aconteceu no Jordão. Amém? O rio, olha para o pastor, o rio Nilo é muito maior em extensão. Mas Deus nunca fez algo no Nilo como fez no Jordão. Então o Jordão é importante. O que faz de você importante é Deus estar em você. Agora, o que nós aprendemos, as lições que nós podemos tirar com ele, são tremendas. Eu acabei de falar para você, o próprio Deus entrou nas águas do Jordão. Quando que isso aconteceu? Mateus 3,13. Amém? Vamos ver o batismo do nosso Salvador. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do quê? Junto do Jordão, do Rio Jordão. Amém? Para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá prazer, que me dá alegria. O que acontece, irmãos? Olhem para mim. O nosso irmão João Batista, que nas palavras do próprio Senhor Jesus, foi o maior profeta. Amém? Se nós formos olhar todos os homens do Antigo Testamento, os grandes, Moisés, o próprio Elias, de quem nós temos falado aqui, o Senhor Jesus disse que João Batista foi maior do que todos eles. O ministério de João Batista era um ministério tremendo. João não fazia milagres, mas ele tinha uma mensagem que tocava o coração das pessoas para o arrependimento como nunca houve. Ele estava lá no meio do deserto, irmão. Ele não pregava numa igreja bonita, na melhor avenida de Jerusalém. Ele estava lá no meio do deserto, no meio do mato, amém? Debaixo do sol. E a Bíblia diz que as multidões saíam de todos os lugares e iam para o deserto para ouvir a pregação dele. E a pregação de João Batista não era uma pregação amigável. João não ficava lá abraçando as pessoas: ô meu amado Pai do Senhor. Quando João via as pessoas chegando, ele gritava: raça de víboras. Sabe que pastor da hora? Já pensou, irmão? O pastor chega aqui para começar o culto: bom dia, seus bandos de cobra. Vocês iam gostar de mim, irmão? Olha aí pro irmão, vê se... tem gente que nem eu dando Pai do Senhor vai rir pra mim, irmão. Imagina. Eu chego aqui todo simpático: bom dia, Jesus ama você. Teus mãos ficam assim: tá bom. Imagina se eu chego aqui igual o João Batista aqui: ô seus bandos de cobra. Imagina, João Batista era assim: raça de víboras! Quem disse para vocês que vocês vão escapar da ira futura? Era assim que João pregava, irmão. E quando as pessoas desciam na água, irmão, sabe o batismo de João? Já contaram para vocês como é que João batizava? A Bíblia diz que João batizava as pessoas que confessavam publicamente os seus pecados. A pessoa descia na água, João falava: fala para todo mundo o que foi que você fez. Imagina? A pessoa tinha que falar: eu sou adúltero. O que você falou? Eu sou adúltero. Ah é? Quanto tempo? Quantas vezes? Era desse jeito. Você seria batizado por João? Você teria coragem de entrar lá? A Bíblia diz que as pessoas iam confessando os seus pecados e João as batizava nas águas. E aí ele dizia, aí ele falava: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem alguém que é maior que eu. Eu não sou digno nem de amarrar o cadarço do sapato dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Que tremendo. Amém ou não, igreja? E um dia aconteceu, irmão. João está lá no Jordão, os pecadores entrando na água. Fala, pecador, o que aconteceu? Eu te batizo. E de repente João olha lá na fila. E quem é que vem na fila? O próprio Deus. O Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, Jesus entra na fila. Aquele que nunca teve um pecado. Aquele que era, que é e que virá. Diga glória a Deus. Irmão, aquele que um dia gritou: haja luz, e a luz existiu. Mas encarnado, como eu e como você, ele entrou na fila. E quando João olhou e viu Jesus vindo, ele disse: não, eu preciso que o Senhor me batize. Eu careço de ser batizado por ti. Eu não posso te batizar. Estava muito claro para os dois, estava óbvio quem era o maior. E o maior é Jesus. Amém? Só que então o nosso mestre ele fala uma coisa que é a mensagem que eu quero te dar hoje. O Senhor Jesus olha para João e fala: deixa por agora, porque nós precisamos, nos convém cumprir toda a justiça. Diante dessa palavra do Senhor, João consentiu e batizou Jesus. Colocou Jesus nas águas. A Bíblia vai falar para nós no versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu da água. Vocês vão concordar comigo que se ele saiu é porque ele estava dentro. Amém? Logo, o batismo não é uma aspersão. Por favor, nós não estamos criticando, zombando, desdenhando de quem assim o faz. Amém? Mas nós entendemos que pegar um pouquinho de água e jogar na cabeça de uma pessoa não é um batismo. A palavra batismo significa colocar dentro. Batismo é mergulho. Amém? A pessoa tem que ser colocada dentro da água. Por quê?
Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos colocados dentro de Jesus. Normalmente os pastores, eles falam muito do batismo, falando do sepultamento. Você já deve ter ouvido várias vezes, né? Sepultou o velho homem e nasceu um novo homem. Mas existe um significado maior do que esse no batismo que talvez você não sabia. Como você está sendo colocado dentro das águas, você está sendo colocado dentro de Jesus, dentro do corpo místico e espiritual de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Amém? Nós estávamos fora do corpo, mas através do batismo nós somos colocados dentro do corpo, nós somos colocados dentro de Jesus. Hoje, eu e você somos um com o Senhor. Somos membro do corpo dele. Diga glória a Deus. Que maravilha. Isso acontece no batismo. Bom, mas voltando para a nossa mensagem. O Senhor Jesus, ele sai das águas, e a Bíblia diz que quando ele sai das águas, os céus se abrem para ele. E eles vêm, testemunharam, o próprio João Batista deu testemunho, de que ele viu quando o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus, não era uma pomba, mas ele desce como uma pomba. Quem olhou, parecia uma pomba quando vem pousando. Não era uma pomba, mas desceu como uma pomba. E pousou sobre Jesus. E eles ouviram a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que me dá prazer, que me dá alegria. Gente, os céus se abriram depois que Jesus passou pelas águas. Você quer entrar no céu? Tem gente que não quer, não, irmão, que susto. Quem quer ir para o céu? Um dia, quando chegar o seu momento, um dia vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todo mundo. Um dia nós vamos para a eternidade. Eu vou querer que a porta do céu esteja aberta para mim. Quem vai querer, diga amém. Só vai estar aberta para quem passa pelas águas. Jesus passou pelas águas e o céu se abriu. Se você quer morar no céu, você tem que passar pelas águas. Você tem que entregar a vida a Jesus. Reconhecer que Ele é o Salvador. Fazer dele o Senhor da sua vida. Diga amém. E então trilhar o caminho com Ele até o fim. O Mestre nos disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí ele fala no 16, quem crê e for batizado, será. Quem não crer, será. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele coloca o batismo como condição para a salvação. Então, se o Mestre falou, quem sou eu para dizer o contrário? Você que está aqui e não é batizado, entregue a vida a Jesus e se batize. Seja batizado. No último domingo desse mês eu vou fazer batismo. Se você não é, procura um dos obreiros, pastores depois, dá um nome para ele. Eles vão falar para as pessoas responsáveis. Vão marcar um dia agora nessa semana, na outra, para você fazer a aula do batismo. E depois você vai passar pelas águas em nome de Jesus. Mas eu queria que os irmãos entendessem. Para que o céu se abra, você precisa passar pelas águas. Agora, olha que bacana. Olha que legal. Vamos voltar para a primeira história. O profeta Elias e o profeta Eliseu, eles passam pelo Jordão. Amém? E depois que eles passam pelo Jordão, o céu também se abre. Porque Elias sobe ao céu. Amém? Amém. E a unção desce sobre Eliseu. A unção só desceu sobre Eliseu depois que ele passou pelo Jordão. Se você quer receber poder de Deus na sua vida, você precisa passar pelo Jordão. Agora, eu falei do Jordão só no sentido do batismo, mas é mais do que isso. A palavra Jordão, eu não tinha falado para você, deixa eu te falar agora. A palavra Jordão significa aquele que desce. Irmão, passar pelo Jordão significa descer, significa se humilhar. E o Senhor Jesus disse que aquele, falando de nós agora, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar será o quê? Eu tenho batido nessa tecla já algumas vezes aqui com você. O crente nunca será humilhado. Lá no mundo eles têm aquele ditado, os humilhados serão... Está errado. Se os humilhados estão sendo humilhados é porque merecem ser humilhados. Porque o crente nunca será humilhado. O crente será exaltado quando ele se humilha. Se humilhar é diferente de ser humilhado. Humilhado é quando o outro pisa em você. Ser humilde é quando você se põe na posição de humildade. É quando você senta para ouvir, para aprender. É quando você reconhece os seus erros.
É quando você não acha que você é superior a tudo, todo mundo, que ninguém tem nada para te falar e você não tem que ouvir ninguém, porque tem pessoas que são assim. Né? O orgulho, guarda uma coisa no seu coração. O orgulho não tem nada a ver com uma pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro, assim como a humildade também. A gente, por algum motivo, eu não sei quem foi que inventou essa história, e associou humildade à pobreza. Ah, aquela pessoa tem uma vida muito humilde. Não, se ela não tem recurso, ela não é humilde, ela é pobre. Amém? O humilde, ele pode ser uma pessoa até muito rica. Olha só o que Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Isso aqui, ele escreveu pensando nos irmãos aqui de São José dos Campos. Porque olha só o que ele fala. 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos desse mundo. São vocês. Amém, pessoal? Amém. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. O que é uma pessoa altiva? É uma pessoa arrogante, orgulhosa, presunçosa, que acha que é melhor que os outros, que acha que pode pisar. Isso é uma pessoa arrogante, irmão. Deus está dizendo, você pode ser rico, mas você não pode ser orgulhoso, arrogante. Amém? Continue rico. Olha para o irmão e fala assim, mas continue humilde. Olha para o irmão e fala assim, não fica arrogante não. Amém, igreja? Você pode ser rico, mas não seja arrogante. Porque, irmão, eu já falei isso aqui com a igreja. Nada revela mais o caráter de Cristo em você do que a humildade. O homem mais humilde que você conhece é o homem mais parecido com Jesus que você conhece. E o homem mais arrogante que você conhece é o homem mais parecido com o diabo que você conhece. Porque o diabo é arrogante, ele é orgulhoso. Mas o Senhor Jesus, enquanto homem, ele era manso e humilde de coração. E de nada adianta, irmão, um homem, sei lá, ele ser até muito usado por Deus, se ele tem um espírito arrogante. Eu tenho pregado aqui toda quarta-feira sobre o amor de Deus e a Bíblia fala assim, ó, 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. O sino faz um som até bonito, irmão, mas o sino é oco. É verdade ou não é? Tem muita gente, irmão, que você vê ela falando, parece um anjo. Imagina, não é meu caso, eu não sou um grande pregador, nunca fui, nem é o meu propósito. Eu quero ensinar a palavra de Deus para você. Se eu vou falar bonito ou não, isso pertence a Deus. Mas tem pastor que quando ele prega aqui, parece que é um anjo falando, lindo. Mas já pensou? Eu venho aqui, eu falo bonito, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu desço do altar, você me vê maltratando os obreiros, pisando neles, tratando eles como se eu fosse superior. Eu chego em casa, eu maltrato a minha esposa, maltrato os meus filhos. Você vai ver Deus na minha vida? Tudo que eu falo fica oco, fica vazio. Tem gente que está precisando descer. Descer as águas do Jordão, se humilhar, se quebrantar, vencer o orgulho, a arrogância. Olha que coisa, irmão. O próprio Deus foi até o Jordão para ser batizado, Jesus. E João sabia que Jesus não precisava. João olhou e disse, sou eu que preciso que o Senhor me batize. E Jesus disse, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Irmão, tem coisa que não vai ser para sempre. Tem coisa que vai ser um momento, uma obediência, uma fidelidade que você vai ter para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Jesus sabia quem ele era. E ele sabia tudo o que ele ia fazer, os milagres, as maravilhas, os sinais que iam acontecer no ministério dele. Mas primeiro ele precisou passar por aquilo. Eu tenho certeza no meu coração que a obra de Deus na vida de vocês é muito grande, irmão. Eu creio que tudo que vocês estão vendo aqui, é uma semente, irmão. Logo, logo ela vai dar fruto, vai crescer e vai dar fruto. Vocês vão ver Deus fazer tanta coisa que vocês vão ficar assombrados. No quanto essa igreja vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoada. Eu posso ouvir um amém aí? Tem alguém que crê nessa palavra? Só que olha para o pastor. Para que isso aconteça, para que nós possamos viver essas grandes coisas de Deus, nós agora precisamos passar por um momento de humildade e de obediência a Deus. Jesus era não só maior do que João Batista, ele era maior que todos. Mas ele precisou passar por aquilo. Ele disse, não, deixa por agora. Ele sabia, não vai ser para sempre. Daqui a pouco eu vou estar multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, expulsando as legiões de demônios, mas primeiro eu preciso passar por isso. Não importa quem você seja. Você é muito grande, talvez, muito maior que eu. Talvez a obra que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que a obra que Ele tem feito ou vai fazer na minha, mas hoje, talvez por um momento, você tem que sentar aqui como um aluno e aprender. E ouvir, ainda que talvez você saiba mais do que eu. É terrível, irmão.
quando tem pessoas que não entendem o momento que elas estão passando. Uma vez eu vi nem vou contar isso para você, não é feio, não vou contar, não vai edificar você. Mas eu já vi, irmão, pessoas que eu sabia que Deus ia fazer uma obra muito grande na vida daquelas, que Deus queria fazer. Mas infelizmente a pessoa estava tomada de um orgulho, de uma arrogância feia. A pessoa, não, eu não preciso sentar para ouvir, não, porque eu já sei tudo. Eu vou lá ouvir o culto do pastor, eu sei mais que o pastor. Eu já ouvi essas coisas, mano. Eu já ouvi uns absurdos desses. Posso falar para você? Esses que eu ouvi falar isso não chegaram em lugar nenhum. Tem alguns que, se você encontrar eles hoje, você sente dó. Por quê? Porque eles não entenderam que tinham que passar pelo Jordão, que tinham que se humilhar, que tinham que se submeter, que tinham que ser obedientes. Amém, irmão? Irmão, não importa quem seja. Se o homem mais rico do mundo, ele vier congregar aqui nessa igreja, ele vai ter que sentar aqui como um aluno para aprender. Comigo, que talvez não tenho nada para ensinar para ele humanamente falando, mas ele vai precisar aprender com o Espírito Santo. Se o homem mais sábio dessa cidade, aquele que tem mais faculdades, o doutor, PhD, sei lá o quê, se ele vier congregar nessa igreja, ele vai ter que sentar aqui e ouvir eu pregando, eu que não sei nem falar direito, nós foi, nem o português eu sei falar, mas ele vai ter que sentar e aprender. É o processo. Ele tem que passar isso, tem que cumprir toda a justiça. Amém, irmão? Mas tem gente que não quer. Teve um homem que não queria entrar no Jordão. Acho que vocês já sabem quem que eu estou falando. 2 Reis, capítulo 5. Ele se achava grande demais para entrar no Rio Jordão. Vamos lá. Verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de... Vocês conseguem imaginar a cena? O Naamã, se você não conhece a história dele, irmão, ele era o chefe do exército da Síria. Naquele momento era o país mais poderoso do mundo, que estava subjugando todos os outros à sua volta. E o Naamã era o líder do exército. Abaixo do rei, ele era o homem mais poderoso. Então ele era um homem de prestígio, um homem importante, com certeza um homem muito rico. E quando ele ouviu lá no país dele que em Israel tinha um homem que podia curar ele da lepra, ele foi, porque ele era leproso. Apesar de toda a grandeza dele, todo o prestígio e tudo mais que ele tinha, a lepra ia levar ele embora antes do tempo. Então ele estava buscando uma ajuda. E ele vai até Israel. Primeiro ele procura o rei, mas o rei de Israel era um derrotado. Rasgou as vestes. Ele acha que eu sou Deus para curar ele da lepra. Aí o profeta Eliseu fica sabendo, o mesmo Eliseu, só que agora a unção já estava forte nele. Amém? Aí Eliseu diz, por que o rei rasgou a veste? Manda ele vir aqui que eu resolvo. E o Naamã, ele chega na porta da casa do Eliseu, mas ele chega, meu irmão, chega todo cheio de pompa, no cavalo, com carruagens. Irmão, trazendo uma fortuna. Ele estava carregado de pedras preciosas, ele estava levando muito dinheiro para pagar pelo milagre, vamos dizer assim. Amém? E ele chega todo cheio de arrogância. Ele para na porta da casa do profeta. E aí vem o tapa na cara, vamos dizer assim. Capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficarás purificado. Irmão, Eliseu nem foi falar com ele. Eliseu não saiu de casa. Imagina como que esse homem se sentiu prezado, envergonhado. Poxa, o homem nem saiu para falar comigo, pensa. Manda um mensageiro dizer, vai, lava-te 7 vezes, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar purificado. Ele não gostou da ideia e não queria. Versículo 11 diz assim, porém, Naamã muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Você vê que ele estava chateado porque ele não tinha saído. O pastor não falou comigo, estou com raiva dele. Por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Irmão, o próprio Deus, entre nós, Jesus Cristo, desceu as águas do Jordão.
Ele era maior do que João Batista, mas ele aceitou ser batizado por João. Diga amém. É o exemplo da humildade. Naamã não gostou da ideia de descer nas águas do Jordão. Não. Eu sou importante demais para fazer isso. E o pior de tudo é o seguinte: não foi só a arrogância de achar que as águas do Jordão eram pobres demais. Ele fala, os rios do meu país são melhores, o rio Abana, o rio Farpar, as águas são melhores do que todas as águas de Israel. Ele não estava entendendo que não era a questão da qualidade da água. Não era a água do Jordão. Não foi a água do Jordão que curou Naamã. Amém? Não foi. Foi a fé. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Ele recebeu a palavra. A palavra de Deus para ele era, vai e lava-te no Jordão. Amém? Às vezes Deus não fala o que você quer ouvir, mas sempre que ele fala é a voz dele e você tem que acatar. Só que o Naamã tinha outro problema, e me perdoa. Agora eu sei que eu vou botar o dedo na ferida de alguns irmãos aqui, mas eu preciso, e eu sei que isso aqui vai ajudar você se você entender. Além da arrogância, ele tinha um problema, ele tinha já uma convicção religiosa. Ele disse, eu achei que ele ia sair, que ele ia invocar o nome do Senhor, que ele ia colocar a mão, ou seja, ele já tinha uma ideia religiosa do que o profeta iria fazer. E tem gente, irmão, que ela vem de uma tradição religiosa, ou no evangelho, ou talvez até em outro lugar, até em outra religião, seja cristão ou não sei, e ela aprendeu que as coisas de Deus têm uma maneira de ser feitas. Ela acha que o culto tem que ter um cronograma e que tem que ser seguido daquele jeito. E se não for daquele jeito, ela não gosta. Não, para mim, tem que ter tal hino, a pregação tem que ser desse jeito, a oração tem que ser dessa forma. E quando quebra o protocolo, vamos dizer assim, que ela está acostumada, não, isso não é de Deus, eu não aceito. Acontece muito, irmão. Tem gente que não concorda com a forma que prega, com a forma que ora, com a forma que louva, o jeito, se o culto é rápido demais, não, porque acabou rápido demais, se pregou demais, pregou demais, se pregou de menos, se é tarde, é tarde. É tudo a pessoa, porque ela já tem uma coisa dela, ela acha, não, tem que ser desse jeito, é do meu jeito. Você quer ver uma coisa, irmão, que infelizmente é um problema terrível que muita gente tem? Ela não consegue aceitar os atos de fé que nós fazemos. Mas não pastor, eu não faço campanha porque eu não acredito nisso. Você não ia conseguir congregar com Jesus, irmão. Se você fosse discípulo dele, você não ia conseguir congregar com ele. Você não ia conseguir ser discípulo do profeta Eliseu. Se Eliseu falasse mergulha no Jordão, não. Eu acho que tem que ser imposição de mãos. As pessoas têm essas coisas. Eu contei para a igreja que isso que eu vou falar para vocês tem uns 20 anos, tá? Né? Agora não. Eu estava cuidando, irmão, de uma comunidade na garagem da casa do meu pai, para você ter uma ideia. Era a Igreja da Graça. A gente não tinha igreja no bairro, tinha igreja só no centro da cidade. Eu acho que a gente já tinha aberto uma comunidade lá no Parque Meia Lua, em Jacareí, se eu não me engano. Mas no bairro que a gente morava não tinha. A gente estava sem carro, a garagem estava lá parada. Eu falei com o meu pastor, pastor, posso começar a pregar? Ele falou, pode. Então a gente tinha culto na igreja no centro segunda, quarta, sexta e domingo. Eu comecei a pregar terça-feira, depois eu comecei a fazer terça e quinta, depois comecei a fazer terça e quinta e sábado, mas isso é história para outro dia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, um dia levaram um irmão para eu orar por ele. Um irmão da igreja levou um amigo dele. Esse homem, pessoal, ele era um homem jovem. Eu acredito no meu coração que ele devia ter naquela época a idade que eu tenho hoje, talvez um pouquinho mais velho, no máximo. Não tinha mais do que 40 e poucos anos, não. Talvez, que eu não tenho muito bem agora a lembrança exata, mas era mais ou menos isso. Só que ele estava, pessoal, com um problema sério de saúde. A diabetes estava muito alta, estava afetando vistas, já estava até com um problema de saúde, eu vou falar meio por cima, os irmãos adultos aqui vão entender o que eu estou falando. Já estava com um problema que estava até incapacitando ele na questão da intimidade no casamento, acho que os irmãos já entenderam. E eu era um menino, eu tinha 16, 17 anos, irmão. E ele veio contar para mim o problema envergonhado, chorando. Irmão, ele não era evangélico. Ora por mim, porque eu estou envergonhado em casa, tal, eu estou mal. Não... Irmãos, eu orei por ele, dei a palavra, orei, ele começou a ir na igreja a frequentar, Jesus curou ele. Foi lindo, amém, pessoal? Daqui a alguns dias estava ele todo feliz, a esposa começou a ir na igreja. Você imagina a alegria dos dois. Deus restaurou a saúde, restaurou o casamento dele, foi bonito demais. Aí eu fiz um ato de fé. Eu peguei uma fitinha, eu lembro até hoje.
Eu dei a fitinha para o povo e falei, irmão, nós vamos fazer um propósito aqui. A Bíblia fala que tem que cortar o mal pela raiz. Então, no culto de quinta-feira, vocês vão vir com a fitinha no braço, eu vou cortar. É um ato de fé, nós vamos estar cortando todo o mal pela raiz. Ele estava no primeiro amor, colocou a fitinha no braço. E estava todo feliz, servindo a Deus e para fazer a campanha. Quando ele chegou no lugar que ele trabalhava, irmão, chegou uns crentes nele, olharam a fitinha no braço dele e falaram, o que é isso aí? E ele, não, isso aqui é uma campanha com o meu pastor, nem pastor eu era, mas ele, pelo respeito de Deus ter me usado para abençoar ele, não, o pastor lá está fazendo e eu fui curado, aí ele deu essa fitinha. Os irmãos olhou para ele e falaram assim, isso aí é macumba. Olha para o irmão e fala, você acredita? Isso aí é macumba, rapaz, isso aí não tem nada a ver não. Gente, olha para mim, no outro culto, ele já foi para a igreja todo diferente. Na hora do louvor, eu lembro dele no louvor feliz, adorando, ele já foi para o louvor e ficou assim, o culto todo assim. A pregação, eu pregando, dando a fé e ele. Ele já não estava ouvindo, ele estava me analisando. Terminou o culto, irmão. Os irmãos vieram para eu cortar a fita, eu estava cortando. E ele não estava com a fita no braço. Eu fui conversar com ele. Todo mundo foi embora. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, sabe o que é? É que eu queria que o senhor me explicasse melhor isso aí, que eu não entendi. Eu queria que o senhor me mostrasse. Eu falei, irmão, peraí que isso aí eu já conheço. Eu era novinho, mas eu já entendi um pouquinho algumas coisas. Assim, isso aí não nasceu no seu coração. Isso aí alguém semeou. Foi a serpente que falou isso aí para você. Foi a serpente falando com a Eva para tirar a inocência. O senhor era inocente. Perdeu a inocência porque ouviu a cobra. O que aconteceu? Não, pastor, sabe o que é? É que uns irmãos que trabalham comigo lá no meu trabalho falaram que isso não é de Deus. Eu falei, por que quando você estava doente eles não oraram para você ser curado? Eu falei um negócio para ele. Dei uma... Não, o senhor está bravo. Eu falei, eu bravo? Não, tem problema não, pode ir. Mas, irmão, o que eu quero que você entenda? Tem gente que tem uma dificuldade com as coisas de Deus. Eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, na hora de ir lá, irmão, arrancar a pessoa do inferno, expulsar o demônio, quem expulsa é a gente. Amém? Depois que a pessoa está limpinha, arrumadinha, abençoada, aí os outros vêm chegar e falar que a gente não é de Deus, irmão? Porque a gente faz campanha, porque a gente abençoa o sal, abençoa a água, entrega a rosa. Quem está entendendo, diga amém. Mas daí na hora de ir lá arrancar o capeta também, os outros não arrancam, né, irmão? O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, essas pessoas que têm esse problema, elas têm o mesmo espírito que o Naamã tinha. Religiosidade, não. Eu acho que tem que colocar a mão na cabeça e fazer imposição de mão. E tem, mano. Nossa, tem cada coisa. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, para com esse espírito. A graça de Deus, ela é multiforme. Deus tem muitas maneiras de fazer. Teve muita gente que Jesus curou, que Jesus não colocou a mão na cabeça da pessoa. Se você acha que dar fitinha é ruim, imagina Jesus. Jesus cuspiu no chão. Ele passou, o mestre com certeza não foi assim. Mas ele fez barro. Passou no olho do cego e disse, vai. Jesus não colocou a mão, pai, cura. Não! Ele cuspiu, fez barro, passou nos olhos e disse, vai lá e lava os olhos, que você vai ser curado. E o homem foi e foi curado. Amém. Agora imagina se fosse eu aqui, irmãos, eu vou cuspir aqui, vou passar em você. Eu não vou fazer isso não tenho fé para fazer. Mas o que ia ter de gente que ia falar mal de mim, você não acha que ia? Não vou fazer, eu não tenho fé para fazer. Mas Jesus fazia. E não foi uma nem duas não, irmão. Uma vez levaram um homem para Jesus que era mudo. Jesus olhou para ele e disse, éfata. Éfata significa abre-te. Quando o homem abriu a boca, Jesus cuspiu na língua dele. E o homem foi curado. Diga a glória a Deus. Jesus não colocou a mão, vem cá, pai, cura. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Tira esse pensamento religioso que você tem, que te atrapalha. A gente faz aqui uma coisa que é na fé para te abençoar e você não entra porque você tem o espírito do Naamã. Não, para mim, só aceita imposição de mão, só aceita se for azeite. Irmão de Deus, tira isso de você porque isso está impedindo você de ser curado, abençoado. Tem coisa que Deus já era para ter feito na sua vida e você não deixa Ele fazer. Porque você aprendeu lá na igreja, lá não sei aonde, que te ensinaram que tem que ser desse jeito. Não, porque só pode ser assim, porque o pastor só pode pregar se for com gravata, e se o pastor vier aqui sem gravata, não, hoje Deus não vai operar nesse culto. Tem cada coisa que eu já vi por aí. Amém ou não? Acho que vocês estão entendendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Naamã, meu irmão, ia voltar para casa doente, ia morrer de lepra. Glória a Deus, se não tivesse alguém para abrir os olhos dele. O servo dele chegou nele e disse, mas meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa grande, você não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava no Jordão, mas ele te pediu uma coisa tão fácil. Vamos lá, o senhor não vai perder nada.
E aí, irmão, é lindo, porque o versículo de número 14 diz, então desceu. O que significa o nome Jordão? Aquele que se humilha, que desce. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou purificado. Gente, isso é muito mais lindo do que você possa imaginar. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Esse milagre, ele pode ter acontecido de duas maneiras. A Bíblia não fala como foi. A Bíblia fala que ele desceu na água, mergulhou 7 vezes e foi curado. Amém? Existem 2 tipos de cura. Existe a cura que é instantânea e existe a cura que é gradativa. Eu já vi pessoa que chegou na igreja, a gente fez uma oração, a pessoa foi completamente curada na hora. E tem gente que a gente vai orando, a pessoa vai melhorando, até que a cura acontece por completo. Diga amém. Então, das duas, uma. Ou Naamã mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 e não aconteceu nada. E então, na 7ª vez, no último mergulho, o milagre aconteceu por completo. E se foi assim, glória a Deus. O que isso significa? Que às vezes você está fazendo a obra de Deus e parece que não está tendo resultado. Você vem para a igreja e ora e parece que não está acontecendo nada. Olhem para mim, parece, porque Deus está agindo. Daqui a pouco você dá o 7º mergulho, o milagre acontece instantaneamente, você vai se alegrar muito. Não é porque parece que não está acontecendo que você vai desistir. Não desista! Você só não sabe em qual mergulho você está, irmão. Talvez você ache que você já deu 7, talvez você ainda está no primeiro. Tudo que você fez até agora, a oração, culto, talvez foi só o primeiro mergulho. Ou o segundo, ou o terceiro. Eu não sei em que momento da sua caminhada com Deus você está. Eu sei que quando chegar o número 7, porque 7 na Bíblia representa perfeição. Quando chegar a hora certa, meu irmão, vai acontecer por completo. Diga bem. Agora, irmão, eu não sei se você vai concordar comigo. Se aconteceu do outro jeito, para mim foi mais lindo ainda. Porque pode ser, a Bíblia não fala como, fala que aconteceu, não fala como. Pode ser que o Naamã entrou na água, deu o primeiro mergulho, e quando ele deu o primeiro mergulho já melhorou um pouquinho. Não pode ter acontecido assim? Pode ou não pode? Pode. Já pensou? Ele entrou na água, aí ele olha na mão, opa, aquela ferida que tinha aqui, ó, não está mais. Ó, voltou aquele pedacinho da minha orelha que tinha caído. Deixa eu dar o segundo. E cada mergulho que ele dava, ele ia ficando melhor. E aí no 6º mergulho, sabe como que ele estava? Perfeito. Mas perfeito para um homem da idade dele. Irmãos, eu estou caminhando para os 40. Eu sei que vocês estão olhando e falando, não, pastor, o senhor tem no máximo 18. Eu sei, todo mundo fala. Mas eu já estou com 37. Irmãos, eu tenho um menino de 10 anos que é bonito igual a mãe dele, graças a Deus. Se tivesse puxado eu, ia sofrer bullying, né, irmão? Tadinho. Mas ele é bonito igual a mãe. Irmão, aquela pele macia, lisinha que ele tem, eu já tive. Mas agora não adianta, irmão. Não tem um creme que eu use que vai me deixar com a pele dele. É verdade. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Olha para o pastor. Irmão, eu posso usar o Rugol. Eu posso usar o Cicatricure. Eu sou chique, eu falo Cicatricure, não, o Cicatricure. Uma vez eu estava pregando em Suzano, eu falei, irmão, fala o nome de outro creme aí. O irmão falou, creme de alface brilhante, pastor. Eu quero descobrir, alguém já usou ele, irmão? Esse é antigo, né, irmão? Já usou ele, irmão? Eita. Irmão, olha para o pastor. Eu posso usar, olha para mim. Eu posso usar esses trem tudo. Gente, eu vou ficar bem para um homem da minha idade. Mas a pele de um menino de 10 anos, eu não volto a ter nunca mais. A Bíblia diz que quando Naamã deu o 7º mergulho, a pele dele tornou como a carne de um menino. Gente, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei, irmão, eu leio isso, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Imagina quando o homem saiu da água, irmão, como ele estava bonito. Gente, imagina ele chegando em casa, a alegria da mulher dele, imagina. Na hora que ele abre a porta, ela olha, homem, como você está bonito. Agora vai ficar feio para mim. Você está novão,
Tem gente que nunca vai viver isso, sabe por quê? Porque ela não dá o 7º mergulho. A vida dá uma melhoradinha, ela fala, não, já tá bom. Tem gente que veio para a igreja, melhorou um pouquinho e saiu da igreja. Não era para sair, irmão. Ela estava no 1º, no 2º, no 3º mergulho. Se ela ficasse um pouquinho mais, ela ia ver quanto mais Deus ia fazer. Eu sempre falo isso aqui. E eu estou falando com sinceridade, em verdade, também porque eu creio. Eu estou no melhor tempo da minha vida, irmão. Nunca fui tão abençoado como eu estou sendo agora. Mas posso falar para você? Eu não estou nem perto do auge. Eu sei que Deus vai fazer muito mais na minha vida. Se você perguntar para mim, eu acho que ainda estou no 1º mergulho ainda. Ainda vou chegar longe, irmão. Deus quer fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você que acha que Deus já fez tudo, não fez, irmão. Deus tem muito mais para fazer em você. Ele vai te usar muito mais, vai te abençoar muito mais. Posso ouvir glória a Deus aí? Mas para isso, você precisa continuar descendo no Jordão. Não para! Não para de obedecer a Deus, não para de cumprir a justiça, irmão. Eu sei que o inimigo está fazendo de tudo para você desistir, mas continua. Você vai viver coisa linda de Deus. Eu creio. Quem crê nisso, diga amém.